Irmãos em Cristo Jesus, que a paz nos envolva a todos, para que a mensagem do Evangelho possa calar fundo dentro de nós nessa noite. A convite da Casa Luz e Amor, nós vamos estudar o capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Mamon, riqueza. Um assunto pertinente a todos nós, porque é muito difícil, no patamar de evolução que nós encontramos, não estar ainda apegado a essa ou aquela coisa aqui na Terra. O apego nosso ainda é muito ferrenho. Estamos trabalhando para desapegar. O Evangelho, segundo o Espiritismo, nos diz que quando encontra uma pessoa desapegada das coisas materiais aqui na Terra, é considerado um fenômeno. Vejamos o quanto que é difícil, então, desapegar. Principalmente na família consanguínea. Nós ainda temos muito apego uns aos outros, um apego exacerbado, que muitas vezes sai fora do verdadeiro amor. Chega a ser até uma doença. Na nossa casa, Amor e Caridade, onde eu participo, certa feita comunicou um espírito pedindo pelo amor de Deus, para ir até a casa dela e pedir para a filha dela parar de chamá-la, que ela já sabia que tinha desencarnado, mas não conseguia alçar outras dimensões, porque a filha ficava chamando 24 horas por dia. Vocês viram o apego. Então vamos lá. Salvação dos ricos. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará a outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon, né? E as riquezas e os bens materiais. Realmente nós sabemos que é impossível. Todos, para que estivesse aqui hoje nesta sala, bendita e abençoada, teve que renunciar a algumas coisas em casa. E a gente renuncia com prazer. Quando a gente já tem um conhecimento que nos eleva acima da matéria. Então, graças à bondade divina e à nossa persistência nos estudos, já estamos adquirindo essa capacidade de tirar uma hora para estudar o Evangelho de Jesus. Então, aproximando-se dele, um mancebo disse: Bom mestre, que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? Essa pergunta é muito importante. Vida eterna, nós já estamos dentro dela. Cristão ou não, espiritualizado ou não, crente ou ateu, estamos dentro da vida eterna. Mas o que esse moço estava perguntando para Jesus? Vamos dar a sequência. Respondeu Jesus: Por que me chamas bom? Bom só é Deus. Ou melhor, né? Como está escrito aqui, bom só Deus o é. Aqui nós precisamos também parar um pouquinho, como diz o nosso querido aqui, Valentinho, o explicadinho. Por que Jesus não aceitou o título de bom? Pela sua grandeza espiritual. E se nós não tomarmos cuidado, nós outros, muitas vezes queremos nos passar por bom. Eu já até ouvi alguém dizendo: eu sou bom, mas não mexe comigo não. Que bondade é essa? Os grandes sábios, lembrando aqui do Sócrates, também um grande sábio, eles já sabiam de antemão, enquanto estava encarnado, que realmente nós não sabemos quase nada perante a infinidade de sabedoria que nós temos que aprender. Então essa é a razão que Jesus afirmou: bom só é Deus. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Então Jesus começa a responder ao mancebo rico. E ele faz a pergunta: que mandamentos? Retrucou o mancebo. Disse Jesus: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás testemunho falso, honra teu pai e a tua mãe, e ama teu próximo, como a ti mesmo.
Então Jesus discorreu esses mandamentos, que realmente esses mandamentos já estavam, na época de Jesus, inseridos no Velho Testamento. Maiormente em Deuteronômio e em Levítico. Não foi Jesus que trouxe esses mandamentos aqui, já estava escrito no Velho Testamento. O mancebo rico, que era conhecedor do Velho Testamento, ele sabia. Tanto é que ele responde, vamos ver na frente aqui. O moço lhe replicou: tenho guardado todos esses mandamentos, desde que cheguei à mocidade. Quer dizer, ele não precisava de Jesus para saber esses ensinamentos. Ele já sabia. Jesus só lembrou ele. Ele responde que já conhecia esses mandamentos. Que é o que ainda me falta? Aí vem a pergunta interessante para nós outros. Porque o evangelho de 2000 anos atrás é o evangelho vivo de hoje. É por essa razão que o espiritismo é chamado de o cristianismo redivivo. Quer dizer, reviver o cristianismo na sua essência e na sua pureza. E nós, espíritas, temos essa felicidade de tirar as ilações das palavras, das entrelinhas, do Novo Testamento e do Velho Testamento. Nós não levamos ao pé da letra o que Jesus diz e nem o que está no Velho Testamento. Porque nós temos um colorário de recursos, de subsídios, que a doutrina espírita nos ajuda a entender o significado das palavras. Veja a vantagem de estudar a doutrina espírita. Porque ela veio falar um linguajar apropriado à evolução que nós estamos hoje nesse patamar. Disse Jesus: se queres ser perfeito, vejamos o verbo que Jesus usa. Se quer, não é obrigado. Ele sempre usou isso. Ninguém é forçado a evoluir. É forçado pela lei da natureza. Que é o Duralex Sedilec. A lei é dura, mas a lei. Quem não quer evoluir, vem a dor. Mas nem Deus nos força, abruptamente. Jesus também não forçava. Ele ainda fala: quem quiser seguir-me, quem quiser seguir-me, toma a sua cruz e siga-me. E às vezes passa despercebido o verbo. Então, se queres ser perfeito, vai. Vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Jesus, com toda a sua sabedoria, será que ele ia mandar aquele moço vender, como nós entendemos o que é vender, no sentido de trocar em dinheiro e ficar sem nada? Não, Jesus não ia fazer isso. Se você vender tudo que você tem, você fica sem nada, materialmente falando. Aí nós somos, então, questionar o que é vender. O que significa esse verbo? Vender consiste em fazer uma troca de um bem ou um serviço por uma contrapartida que pode ser um ou outro bem. Agora ficou mais fácil. Em outras palavras, Jesus podia ter falado para ele: você está muito preso nas coisas materiais. Desprende. Eu estou vendo que você está agarrado demais nos seus bens. E é tão verdade que esse moço tinha 24 anos, chamava Miramês, ele era sobrinho de José de Arimateia. José de Arimateia é aquele que pediu o corpo de Jesus para sepultar nas suas terras, que era o homem mais rico da época ali. E o sobrinho dele também era muito rico. Naquela época, o Miramês, que no caso é o mancebo rico, ele já tinha casa de veraneio na Itália. Há 2000 anos atrás, era muito luxo e muito dinheiro. Então Jesus, olhando para ele, viu que ele era muito apegado aos bens materiais. Por isso que ele diz: troca os valores, deixa de ficar apegado aos bens materiais e busca o lado espiritual, que é o que nós estamos procurando fazer hoje. Deixando algumas coisas que nós tínhamos que fazer materialmente, para dedicar o nosso espírito, que é o eu verdadeiro. Então isso é fundamental. Esse espírito, ele conta a história dele depois, que hoje nós sabemos quem é ele, Fernando de Olivídio Miramês, que escreveu vários livros através da mediunidade do João Nunes Maia. Ele levou 1000 anos para desprender. Ainda teve que reencarnar mais 1000 anos dos nossos, até que ele acordasse para esse convite de Jesus. Isso não é para desanimar nós aqui não, mas é para
que a gente possa tomar consciência o quanto que nós ainda estamos agarrados aos bens materiais. Para fazer essa troca do material para o espiritual, é uma luta ferrenha. Por isso que Jesus falou assim, ó, não penseis que vim trazer paz na terra, eu vim lançar fogo. É fogo ou não é? Trocar esses valores. Vender os nossos bens em troca dos bens espirituais. Isso é fogo. É muito difícil. Porém, não é impossível. Ouvindo essas palavras, o moço se foi todo tristonho, porque possuía grandes haveres. Foi o que eu falei. Quer dizer, ele ficou triste. Como que eu vou fazer isso? Jesus disse então aos seus discípulos. Jesus, o mestre dos mestres, o protótipo dos protótipos, ele não perdeu sequer um segundo para ensinar. Ele poderia ter encerrado o assunto do mancebo rico ali, mas ele aproveitou o ensejo daquele moço agarrado aos bens materiais para nos dar uma lição. Vejamos o que ele fala. Jesus disse então a seus discípulos, repetindo, esses discípulos somos nós. Digo-vos em verdade, que bem difícil é que um rico entre no reino dos céus. Vejamos que a palavra céus está no plural. Isso é fundamental. Seu explicadinho. Porque céus, no plural, não é esse azul que a gente vê. Céus aqui é paz, é harmonia, é sabedoria, é conhecimento, é amor. Céus é aquilo que está dentro de você. Céu vem de cosmo, de beleza, de grandeza espiritual. A diferença é grande. Então ele está falando que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Ou o contrário, os céus entrar dentro dele. Por quê? Não é o rico no sentido de posse. O rico no sentido de estar preso nas coisas materiais. É nesse sentido. Porque a pessoa pode possuir milhões de bens, se ele for desprendido. Só que aqui na Terra, no patamar de evolução que nós nos encontramos, é difícil. Porque nós temos dois inimigos ferrenhos que ficam dentro de nós. O orgulho e o egoísmo. Que os bens materiais incitam o orgulho e o egoísmo. Se nós conseguirmos ter posses sem ser egoísta e sem ser orgulhoso, com certeza você vai administrar muito bem os seus bens. Digo-vos em verdade, que é muito difícil. Ainda uma vez vos digo, é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Já foi falado muitas vezes que esse camelo não é um animal, Aquele nó que se dá na linha, antigamente era chamado de camelo, e nós sabemos que quando faz um nó numa linha, realmente não passa no buraquinho da agulha. Essa também é uma das explicações. E tem outros significados de camelo, mas vamos ficar só com esse aí. Então já falei aqui que o moço era sobrinho de José de Arimateia. Esse texto, nós lemos, está em Mateus, capítulo 19 e seguinte. Na verdade, nós somos convidados para falar daqui para frente. Parábola dos talentos. Mas nós pegamos o capítulo lá no começo para dar uma sequência. Jesus, na sua sapiência, para ficar mais claro para todos nós, ele contou essa parábola. A palavra parábola vem de parabólica, mais uma vez enaltecendo Cristo. Como ele sabia que o seu ensinamento tinha que ficar para a posteridade, ele trouxe parábola. Parábola que abrange todo o nosso continente. Que maravilha. Quer dizer, você conta uma história aqui, pode contar daqui 2000 anos. A história vai trazer um ensinamento. O que ele fala nessa história? O Senhor age como homem. Esse Senhor aqui é Deus, Jesus contando, Então, vamos trocar a palavra Senhor por Deus. Deus age como um homem que, tendo de fazer longa viagem fora de seu país, chamou seus servidores e lhes entregou seus bens. Vamos raciocinar com lógica dentro dessa história. Vamos tirar aqui
essa história fictícia e colocar nós dentro dela. Nós estamos também fazendo essa viagem dentro da nossa evolução espiritual. E o Senhor é Deus, esperando de cada um de nós a aplicar os seus bens que Ele coloca nas nossas mãos. Vamos ver na sequência aqui. Depois de dar 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, a cada um segundo a sua capacidade, partiu imediatamente. Fator importante observar aqui. O Criador sabe muito bem quem somos nós. Aliás, essa é uma prece que eu sempre faço. Senhor, o Senhor sabe tudo de mim. Sabe ou não sabe? Deus sabe tudo de nós. Ele dá o talento de acordo com a sua capacidade. Já é sabido que Deus não coloca fardo pesado em ombros fracos ou em ombros frágeis. Então, para cada servidor, ele depositou um talento. Vamos ver o que aconteceu. Que talentos são esses? Olha que interessante. São as capacidades psicológicas adquiridas ao longo da vida. Essas capacidades psicológicas, nós vamos adquirindo através das nossas reencarnações. Conhecimento. Conhecimento passa a ser sabedoria. Sabedoria transforma em amor, em caridade. São talentos. Em cada encarnação vamos adquirindo essas capacidades. Vamos ou não vamos? E deixando aquilo que não presta de lado. O que estão fazendo com elas? Com esses talentos, com essas qualidades? O que nós estamos fazendo? É a pergunta aqui. Estamos cada vez mais espiritualizados ou ainda muito materializado? Valentinho. Como é que nós estamos no nosso patamar? Eu acabei de marcar com ele aqui uma palestra para janeiro, dia 12 de janeiro, já vou fazer propaganda da palestra. Os 4 estados da consciência. Para saber em que grau nós estamos nessa palestra que nós vamos fazer em janeiro. Mas aqui faz a pergunta. Como é que andam nossos talentos? Nós estamos mais afim de trabalhar no bem? Estamos mais preguiçosos, mais negligentes? Ou mais devotado, abnegado no bem? Se eu faço para mim essa pergunta. Isso é interessante, é os talentos. Então, o que recebeu 5 talentos foi-se, negociou com aquele dinheiro e ganhou 5 outros. Olha que interessante. Dobrou o seu talento. Chico Xavier, ele dobrou a sua capacidade mediúnica ao passar pela Terra há 92 anos? Com certeza. Com certeza, ele dobrou a sua capacidade mediúnica. O Chico Xavier, com certeza, foi um dos que o André Luiz chama de completista. Todos sabem o que é isso? Completista? Completista é aquele espírito que encarna e, ao desencarnar, supondo que ele viveu 80 anos no corpo, ele completou todo o seu trabalho que ele assumiu antes de encarnar. Antes de encarnar, nós deixamos uma ficha no mundo espiritual, na erraticidade. E lá nós comprometemos conosco mesmo, não é com Deus, não. Eu vou fazer isso, 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 isso. Então, André Luiz chama de completista aquele que cumpriu a sua ficha. Que são os talentos, que foram colocados nas nossas mãos quando nós programamos para vir para a Terra. Olha que seriedade. Mas o que recebeu um, cavou um buraco na terra e aí escondeu o dinheiro do seu amo. Esse cavar um buraco, olha aqui, ó, o que seria cavar um buraco na terra? É aquilo que eu chamei a nossa atenção. Tirar o espírito da palavra. Não é um buraco em si, isso é fácil. André Luiz chama de chafurdar. Chafurdar, entrar de cabeça nas coisas materiais. Isto é, olha lá, entrar de cabeça nas coisas materiais através das ilusões. E não deixar a sabedoria penetrar a alma. Isso é sério ou não é? Meus irmãos, a ilusão na Índia é chamada de véu de Maia. Véu de Maia, quer dizer, aquilo que cobre a pessoa e não deixa a pessoa enxergar nada espiritual. Não deixa ela evoluir. Ilusão.
Então o Evangelho é para ser lido, degustado e interpretado da melhor maneira, para que a gente possa melhorar o nosso patamar psicológico, a nossa moral. Eu não estou falando isso aqui para o grupo, não, né? Estou falando para mim e para todos nós. Esse é o ensinamento do Cristo. É por isso que 2000 anos de cristianismo, 7 bilhões de almas na Terra, ainda não conseguimos galgar uma evolução, tal qual o ensinamento de Jesus. Porque nós não estamos interpretando e nem vivenciando a mensagem tal como Jesus pede. O Evangelho segundo o Espiritismo chama de palavra cifrada. Você tem que decifrar o que está falando e colocar em prática. Olha o que significa aí enterrar um buraco. Chafurdar a cabeça na ilusão. E quem vive da ilusão não consegue enxergar algo melhor, porque a ilusão tampa mesmo a nossa visão. Quantas vezes a pessoa entra numa dívida exacerbada pela ilusão? Sem necessidade. Quando ela vê, ela já está endividada. Simplesmente pela ilusão, meus irmãos. Isso é triste. Isso traz muito sofrimento. Estamos vendo como é que está andando agora a nossa sociedade. São aquelas pessoas que até buscam a religião, mas por desencargo de consciência. Mais por desencargo de consciência do que para buscar conhecimentos espirituais e modificar sua conduta perante o próximo, perante ele mesmo, perante a lei de causa e efeito. Esse é o conhecimento que nós estamos buscando da doutrina espírita. Pautando a nossa vida no dia a dia, dentro dessa conduta cristã, para que quando nós saímos desse corpo, através do nosso desencarne, possamos levar uma bagagem melhor do que quando aqui chegamos. Essa é a nossa meta. O papel da doutrina espírita é melhorar o homem. Não está no Evangelho segundo o Espiritismo? Espírita, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. O segundo é fácil, é bem mais fácil, instruir. Nós podemos falar várias línguas, podemos ler vários livros, decorar o livro dos Espíritos, pergunta e resposta, nós estamos instruindo. Mas o primeiro é amar, e amar não é fácil. Não é fácil, que já faz 2000 anos estamos lutando para seguir Jesus, como ele pede aqui, como ele nos convida, e nós estamos tendo dificuldade. É o convite da noite que o Evangelho está nos fazendo. Passado longo tempo, o amo daqueles servidores voltou e os chamou às contas. Quando é que vai acontecer isso conosco? Nos chamar às contas? Ao desencarnar, inexoravelmente, não tem como fugir. Desencarnou, nós vamos deparar com o nosso perispírito, que é diáfano, porque aqui ninguém sabe quem é quem. Eu olho para você, não sei quem é você. Seu corpo não permite eu te ver. No perispírito não tem como esconder. Já é sabido através da doutrina espírita que os espíritos atrasados, endividados com a lei divina, têm medo da luz. E é a luz mesmo, do claro. Porque ele sabe que na luz ele vai ser transparente, todos vão ver o que está lá dentro dele. Um caso de uma mulher que fez 6 abortos em Mato Grosso, algum tempo atrás. Quando ela desencarnou, ela não conseguia ficar em lugar nenhum. Porque os abortos estavam lá registrados no perispírito dela. Está num livro que eu li. Até que a mãe dela se compadeceu, a mãe que já estava numa evolução bem mais aguçada, pediu permissão a Deus, a Jesus, a espiritualidade, para reencarnar e receber as 5 crianças que ela havia abortado, os 5 espíritos que ela havia abortado. E foi dado essa maravilha. Aí alguém pode perguntar, mas não era ela que tinha que nascer e receber? Não, era ela. Mas se ela fosse reencarnar, o ódio de 3 espíritos que ela havia abortado era tão forte que na segunda gravidez ela desencarnaria de novo. Ela não resistiria, o ódio daqueles espíritos. A mãe recebe os 5, claro que ela recebe 6, que o primeiro filho foi ela que reencarnou, através da mãe. Isso é interessante essa história. Importantíssimo. E foi um atrás do outro. Quando a menina, que era ela, a do aborto, estava com 13 anos, a mãe já tinha mais 5,
a mãe desencarnou no parto. Aí a gente fica com dor. Nossa, uma menina de 13 anos vai cuidar de 5 filhos, irmãos. Mas a mãe trouxe de mão beijada, então, filho, agora é seu, você cuida. Quer dizer, ao sair do nosso corpo, voltando aqui à lição, é isso que pode acontecer quando a pessoa comete essa ou aquela infração dentro da lei. E aqui ninguém, eu vou repetir, ninguém sabe quem é quem, mas ao desencarnar não tem como esconder. Então, veio que recebera 5 talentos e lhe apresentou outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, aqui estão, além desses mais 5 que ganhei. Respondeu-lhe o amo: olha que interessante, servidor bom e fiel, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei em muitas outras. Compartilha da alegria do teu Senhor. O que é compartilhar da alegria de Deus? É estar bem com a consciência, meus irmãos. Não é estar junto com Deus, onde Ele está. Isso é impossível para nós, até então. É estar com a consciência tranquila. Você pode ir e vir em qualquer lugar do universo. É isso que é compartilhar da alegria do Senhor. Maria João de Deus, a mãe do Chico Xavier, quando desencarnou, nessa encarnação ela não sabia assinar o nome, era analfabeta. Contudo, ao desencarnar, ela visitou todo o sistema solar. Que espírito é esse? Visitou todos os planetas do sistema solar. Volta e escreve um livro através da mão do Chico, Cartas de uma Morta, que é o 2º livro da psicografia do Chico Xavier. É isso aqui, compartilhar da alegria de Deus. O que recebera 2 talentos apresentou-se a seu turno e lhe disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Aqui estão, além desses, 2 outros que ganhei. O amo lhe respondeu: bom e fiel servidor, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu Senhor. Aqui também a gente faz uma observação. Se um foi dado 5 e o outro foi 2, não tem demérito nenhum para quem está com 2, porque é de acordo com a evolução do espírito. Pergunta 100 do Livro dos Espíritos. Escala espírita. Então não tem ninguém melhor. Tem alguém com mais capacidade. E aquele que tem menos capacidade, claro que vai alcançar aquele que tem mais, de acordo com a sua persistência, com o seu esforço. Aqui nós colocamos alguns talentos para a gente observar. Nós temos aí uma pessoa dando passe. É talento? É. O passista tem um comprometimento. O que é passe? A palavra passe vem de paz. O passista, quando ele vai aplicar o passe, ele tem por obrigação doar tudo que ele tem. O amor, sentimento de ternura, de afago, levar seu pensamento nas coisas sublimadas e derramar no chakra coronário da pessoa que está recebendo o passe. Não é simplesmente estender a mão, não. É o magnetismo da alma, do perispírito que está doando para o outro. Isso é profundo. Quanto tempo dura um passe? 30 segundos? 20 segundos? Porque é magnetismo. O magnetismo é como um raio laser, muito mais rápido. Às vezes a gente fica aí 1 minuto, mas não tem necessidade. Porque é rápido. Você está doando aquilo que você tem de melhor. Lembra daquela passagem do Pedro, quando ele vai entrando na sinagoga, e tem lá um mendigo que esmolava sempre lá na porta? Eu gosto muito disso, viu, Valentim? Nessa parte aí. Estava entrando o Pedro e o João. O mendigo pediu: me dá uma esmola, pelo amor de Deus. O Pedro parou, olhou e falou para ele assim: eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Pô, João, isso é muito sério. O que eu tenho eu te dou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Pegou na mão daquele mendigo e falou: levanta e anda. O cidadão foi mexendo com o corpo, paralítico de nascença, levantou e diz no evangelho que o rapaz saiu pulando. Se ele tivesse saído andando já estava ótimo, ele saiu pulando. Pulando que ele saiu ótimo. E ninguém pula se não está bem. Agora o interessante de tudo isso foi a palavra do Pedro. O que eu tenho eu te dou. Magnetismo, amor, vontade de te ajudar.
Meus irmãos, isso é profundo. Então, na hora que ele doou aquele magnetismo, ele atraiu de nosso Senhor Jesus, o Cristo, toda a psicosfera envolvente para doar aquelas células doentes e revitalizá-las. São essas coisas que nós estamos aprendendo com o magnetismo. Nós temos aí a Madre Teresa, outro exemplo de virtude. Todo mundo conhece aquela passagem que o repórter chegou até ela e falou: Madre, eu queria fazer uma entrevista com a senhora. Ela falou: meu filho, eu não tenho tempo para te dar entrevista, mas vamos fazer o seguinte, eu vou fazer umas visitas nos carentes, você vai comigo. Todo mundo conhece, vou só repetir. E ele foi. Entrava numa casa, entrava noutra, entrava em casa que a pessoa estava cheia de bicho, ela ia lá, passava a mão, tirava os bichos, pensava lá com a pomada. O rapaz deu ânsia de vômito, teve que sair para fora. E era normal, porque é normal mesmo. Para a pessoa que já está num patamar de evolução, do amor sublimado, não vê essas coisas como negativo. Quando chegou 5 horas da tarde, o repórter fez aquela grande colocação: nossa, Madre, eu não faço isso que a senhora faz por dinheiro nenhum do mundo. Ela simplesmente olhou para ele e falou: eu também não, filho. Olha a diferença. Enquanto ele pensou em talentos monetários, ela estava doando os talentos do amor, que não tem dinheiro que paga. Aquele rapaz, por dinheiro nenhum, ele fazia aquilo. Ela estava fazendo de graça. De graça, entre aspas. Porque o amor não é de graça. Tudo que você doa por amor, o universo te devolve. Dobrado, como nós vimos aqui. Como nós vimos aqui na parábola. Isso é profundo. Esse grupo aqui embaixo, um desencarnante, esses espíritos estão ajudando a desprender o perispírito do corpo físico. Isso é talento, isso é trabalho divino. Quando a gente vai visitar um doente no hospital, se ele já está moribundo, a nossa prece deve ser feita volvida para a espiritualidade que trabalha na desencarnação, para ajudar o desprendimento daquele espírito que precisa sair daquele corpo. Mas muitas vezes nós queremos que a pessoa fique naquele corpo doente. Isso é falta de caridade. Insistir que o espírito fica num corpo mal quebrado, que não tem mais jeito de andar, de falar, de ouvir. Então o dever do cristão verdadeiro é pedir que Deus faça a vontade dele para ajudar no desencarne. E isso é caridade. Chico Xavier, fantástico. O Jorge, um cidadão que visitava o Chico, lá no Abacateiro, essa mensagem está circulando no WhatsApp, certamente muita gente já viu. O Jorge não tinha os lábios rachados, não tinha os dentes, cheirava mal, que ele não tomava banho, morava num barraco, gastava 1 hora para chegar até lá. Dizem que o Chico gastava 10 minutos conversando com ele. O pessoal fica: mas o Chico dá atenção demais para o Jorge, tem tanta madame que veio de São Paulo para conversar com ele, e ele só fala 2 minutos, com o Jorge já fica muito tempo. O Jorge dava um beijo no Chico, disse que a marca do sangue ficava no rosto do Chico. E ele nem dava bola. Alguém que pegava um lenço ia lá limpar o rosto do Chico. Diz o Chico Xavier que quando o Jorge desencarnou, Jesus veio buscar o Jorge. Jesus veio buscar o Jorge. Mas quem que era aquele espírito? Qual é a prova que ele escolheu para passar na terra tendo esse corpo desse jeito? Nessa pobreza? O Chico sabia quem era aquele espírito. Daí a razão dele estar dando atenção para ele, não porque ele era um espírito evoluído apenas, mas é simbiose de espírito, ligação de alma, como Jesus e Maria. O que é ser fiel no pouco? Para a justiça divina não existe privilégio e nem preferência. Portanto, quem não é fiel no pouco também não será no muito. Consequentemente, não poderá usufruir das benesses em outras dimensões, ou onde ela estiver. Por isso, o ranger de dente. Então, quem não é fiel no pouco, também não vai ser no muito. Nós, espírita, se a pessoa vem aqui na casa, e ela é designada para fazer o mínimo trabalho que tem, não tem mínimo. Se ela vai participar na reunião de comunicação, e ela não tem a mediunidade ainda de psicofonia ou psicografia, ela vai ser um médium de sustentação, que é muito importante, com a sua mente equilibrada, para dar força para que o médium e os espíritos possam comunicar.
Isso é fantástico. Isso é talento. Veio em seguida o que recebeu apenas um. Eu ia pular essa parte, mas é bom não pular não, né? O que recebeu apenas um talento e disse: Senhor, sei que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e colhes de onde nada puseste. Olha que diferença de evolução. Esse espírito aqui estava com medo de Deus. Muita gente tem medo. Tem medo de Deus. Deus não é para ter medo, para temer. Por isso, como te temia, escondi o teu talento na terra. Aqui o tens, restitua o que te pertence. O homem, porém, lhe respondeu: servidor mau e preguiçoso, se sabias que ceifo onde não semeei, e colho onde nada plantei, devias pôr o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juros o que me pertence. Eu vou voltar ao slide anterior aqui. Meus irmãos, nós espírita precisamos entender uma coisa fundamental. Aqui, ninguém é melhor do que ninguém. Nem aqui, nem lá fora. Tem alguém que sabe um pouquinho mais do que o outro em alguma coisa, mas melhor nós não somos. Se Jesus não aceitou o título de bom, então onde é que entra o nosso medo? De repente fala assim, vem fazer a prece de abertura ou de encerramento, vem fazer uma lição do Evangelho, o medo bate mais forte dentro da gente. Bate ou não bate? O André Luiz fala que o pior inimigo nosso chama medo. Então nós precisamos tirar esse medo. Somos irmãos, somos iguais, respirando o mesmo ar, buscando a mesma coisa que a evolução divina, que para dentro de nós. Aqui nós temos o maior exemplo do livre-arbítrio. O Criador espera de cada um de nós a plantação dos bons exemplos. Esses bons exemplos decorrem do nosso livre-arbítrio. É o que eu falei lá no começo. Quem falou foi Jesus. Quem quiser. Dignidade, lealdade, honestidade, fidelidade, presteza, que é muito importante, devotamento, abnegação, caráter e moral. São essas qualidades que é chamado de talentos. Tirem-lhe, pois, o talento que está com ele e deem-no ao que tem 10 talentos. Porquanto dar-se-á a todos que já têm, e esses ficarão acumulados de bens. Quanto àquele que nada tem, tirar-lhe-á, mesmo que pareça ter, e seja esse servidor inútil lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Olha que trocadilho interessante. A quem muito tem, mais será dado, e o que pouco tem, até o pouco será tirado. Será que Jesus errou aqui? Não, claro que não errou. Jesus não erra. Como é que funciona isso então? Vamos ver. Não é o pai que tira os talentos do filho. Há uma lei de atração que tudo que jogamos para fora, inexoravelmente voltará para nós. A física quântica está mostrando isso hoje na matemática. Por isso que aquele que mais tem, mais lhe será dado. Não é alguém que vai lhe dar, é a própria lei de atração e ação. E o que pouco tem, até o pouco lhe será tirado, porque ele não agiu na lei de atração. Deu para entender isso? Ninguém tira. É a própria lei que te devolve. Ou ela restitui, ou ela tira. Ou você ganha mais, ou você ganha menos, de acordo com o que você dá. Francisco de Assis sabia disso. No século XII ele falava isso. Falava ou não falava? Naquela prece dele. É dando que se recebe. O homem sabia. O Espírito sabia. Claro que ele sabia. Reencarnação do João Evangelista. E o Maurício Crispim, nosso querido Maurício Crispim, de Brasília, essa frase é dele. No futuro o homem vai amar por egoísmo. Eu gosto mais dessa frase. E esse futuro é agora. Por que no futuro o homem vai amar por egoísmo? Amar, pensando nele mesmo, é egoísta. Mas ele está amando. Se você está ajudando alguém porque você vai ser feliz, continua ajudando. Esse egoísmo, entre aspas, seria bom. Porque você está amando alguém. E para terminar. E será esse servidor lançado nas trevas exterior, onde haverá pranto e ranger de dentes. Trevas exterior. Apego aos bens materiais. A pessoa apegada, ela não é feliz.
não é feliz. Podemos garantir isso. Apegada. Egoísmo exacerbado. Faltar com a solidariedade ao próximo. Imagina, você vê uma pessoa na miséria, passando fome, você tem muito e não ajuda. Como é que pode ser feliz dessa forma? Cegueira espiritual, sem dúvida nenhuma. É uma cegueira espiritual que nós temos de não socorrer o outro. Falta de convicção na vida eterna. Uma vez que eu tenho certeza que a vida continua depois desse corpo aqui, eu não posso mais negar o meu socorro àquele que precisa. Falta de fé em Deus, que é a pergunta 922. Que bom que você veio. Permaneça na paz e multiplica seus talentos. Muito obrigado, meus irmãos. Que Jesus nos fortaleça cada vez mais para que os nossos talentos não fiquem implantados dentro de nós. Que nós possamos, doravante, estar mais convicto com essa parábola de hoje, né, além do que nós já estamos fazendo. Vamos fazer mais, baseado no ensinamento de Jesus. Muita paz.